Olá pessoal, eu sou a Capitão Kelly, então vamos começar a nossa videoaula sobre respiração celular aeróbica. Gente, esse processo ele é feito por bactérias, por organismos eucariontes, só que a gente vai falar exclusivamente na aula de hoje só sobre a respiração celular aeróbica que é feita por eucariontes, tá? Então, que é uma parte feita dentro de uma organela chamada de mitocôndria, então esse é o foco da aula, a gente não vai falar desse processo em bactérias, né, em organismos procariontes, porque senão a aula ficaria muito extensa. Então vamos lá, o que afinal de contas esse negócio de respiração celular aeróbica? Gente, é importante que a gente não confunda a respiração celular aeróbica com a respiração pulmonar, né, que é aquela troca de gases que acontece entre nossos alvéolos pulmonares e o nosso sangue, né? A gente sabe que a gente tem um movimento de inspiração e de expiração, que a gente chama de ventilação pulmonar, entrada e saída de ar nos pulmões, para que lá dentro do pulmão aconteça o que a gente chama de hematose, né, troca gasosa ou respiração pulmonar. E é através desse processo, né, de respiração pulmonar que a gente captura gás e oxigênio da atmosfera e elimina o CO2. Mas o que eu vou falar para vocês hoje na videoaula é sobre um processo químico, são reações químicas que acontecem dentro da célula, chamadas de respiração celular aeróbica. Nessa respiração celular aeróbica, que é um processo químico dentro da célula, a gente vai utilizar o gás e oxigênio que a gente obteve na respiração pulmonar? Sim, é verdade, mas são processos diferentes, tá? Só para vocês reforçarem isso aí na mente de vocês. E além do gás oxigênio obtido pela respiração pulmonar, a gente também precisa, para esse processo químico, que é a respiração celular aeróbica, de um nutriente, tá? De uma molécula orgânica que vai servir como combustível, né? Nós utilizamos como principal fonte energética os carboidratos. Mas se faltar, ou tiver uma escassez aí de carboidrato, uma diminuição, a gente pode adicionar outras fontes energéticas, né? Em segundo lugar, os lipídios, em terceiro, as proteínas. Mas aqui no foco da aula, a gente vai trabalhar com carboidrato simples, chamado de glicose, essa é a fórmula da glicose, tá? C6H12O6. Então, a gente vai, né, ter a respiração celular aeróbica, né? Então, essa aqui é uma equação geral, um resumão do processo, em que a gente vai ter glicose reagindo com gás e oxigênio, gerando gás carbônico, água e ATP. Mas tá, beleza, professora, a respiração celular aeróbica é então um processo químico dentro das nossas células. Mas para que isso acontece? Então, o objetivo da respiração celular aeróbica é gerar energia para a gente. A gente tem energia para fazer nossas várias funções metabólicas, tá certo? Várias funções no corpo, contração muscular, produção de várias moléculas, divisão celular, transporte pela membrana, uma série de atividades que gastam energia. E a energia, ela não é criada, a energia é transferida de uma forma para outra. Então, a respiração celular aeróbica, ela serve para quê? Para você transferir a energia que está aqui, ó, nas ligações químicas de uma molécula orgânica, nesse caso a glicose, o carboidrato, para uma outra molécula chamada de ATP. Então, o objetivo da respiração celular aeróbica é gerar energia para a gente, né? Através da produção de ATP, porque o ATP vai ser produzido passando a energia da glicose para essa molécula, certo? É isso. Só que para obter essas moléculas energéticas, ATPs, a gente precisa do carboidrato, precisa do gás e oxigênio para conseguir quebrar essa molécula até o final, tirar o máximo de energia dela. Então, basicamente é isso, tá? Então, outra coisa interessante que eu vejo nessa equação geral, primeiro, reforçando uma coisa que eu já falei com vocês na videoaula sobre fotossíntese, a gente faz essa equação geral e aí eu tenho medo que vocês fiquem pensando que a respiração celular é uma reação única, vai acontecer tudo de uma vez. A glicose reagindo com gás e oxigênio, gerando gás carbônico, água e ATP. E não é isso. A gente vai ver que são várias reações químicas, inclusive acontecendo em locais diferentes da célula, tá certo? Então, isso aqui é um resumão do processo, mas a gente vai ver detalhes mais pra frente. Então, basicamente, você vai ter a glicose sendo quebrada, a energia que estava nas ligações químicas dela vai passar para o ATP, tá certo? O carbono e o oxigênio dessa molécula vão se juntar para formar o gás carbônico. Opa, professora, então o gás carbônico que a gente produz na respiração celular aeróbica, ele vem da glicose? Então você come glicose nos alimentos e você expira o que sobrou da glicose, tá? Elimina aí pelo sistema respiratório o CO2. E esse gás oxigênio vai virar o quê? Então, os átomos do gás oxigênio, eles vão se unir
Depois, com os íons hidrogênios aqui da glicose, vão formar água, tá certo? Então, o oxigênio vira água, a glicose vai ser quebrada, a energia dela vai vir para o ATP, o carbono e o oxigênio dela vão formar o CO2 e os hidrogênios vão se juntar aqui com os átomos de oxigênio para fazer a água. Essa é a combinação dos átomos depois do processo, tá? E aqui nessa imagem, eu aproveitei para trabalhar um pouquinho com vocês sobre a molécula de ATP, tá certo? Porque o ATP, né, é o que vai ser produzido no final da respiração celular aeróbica. Mas o que é esse ATP? Então, o ATP, então, é uma sigla, tá, gente? É adenosina trifosfato, ele é um nucleotídeo, então ele tem uma base nitrogenada chamada adenina, tem um açúcar chamado de ribose, e, diferente dos nucleotídeos que a gente vê lá, no nosso material genético, esse nucleotídeo ele tem 3 fosfatos, não um só. Então, tem 1, 2, 3. E é nessas ligações entre os fosfatos que se concentra muita energia, mas principalmente nessa última ligação aqui, tá? Então, a energia da glicose, ela vai ser transferida para essa última ligação aqui, principalmente. E aí, quando esse ATP ele for quebrado, essa energia vai ser liberada para a gente fazer nossas diversas funções fisiológicas, tá certo? E aí nessa quebra vai ser produzido a adenosina difosfato, que só tem 2 fosfatos, e um fosfato inorgânico, tá? Então a energia da glicose passa para cá, e aí essa aqui é a nossa moeda energética. Toda vez que a gente precisar de energia, ela vai ser acionada. Por que a gente não pega, quando a gente precisa de energia para contração muscular, a gente não quebra a glicose na hora? Não, porque é um processo demorado, né? São várias reações. Então a gente transfere, né, essa energia da glicose para o ATP, e o ATP que vai ficar lá na nossa célula disponível para energia rápida. Quebra ele, libera energia, faz o processo e depois, quando novas glicoses forem quebradas, vai renovando o estoque de ATP da célula, tá certo? Então esse estoque de ATP ele é bem dinâmico, né? Consome, produz. E aí, como que é produzido o ATP, né? Então, imagina que, né, gastei já ATP para fazer uma certa atividade metabólica, e depois como é que vai ser? A energia da glicose vai ser utilizada para pegar um fosfato inorgânico, juntar com a ADP e restabelecer o ATP para a célula ter essa moeda energética rápida para fornecer energia para ela, certo? Aí vamos lá, gente. Só que esse processo de respiração celular aeróbica, ele vai acontecer em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Tem uma etapa que a gente chama de glicólise, que pelo nome a gente já define aqui o que é. Lise significa quebra e glicose, seria a quebra da glicose, né? Então, a glicose aqui vai ser quebrada. A glicose é uma molécula de 6 carbonos, então na glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3, então ela vai ser quebrada ao meio. Aí depois vem a segunda etapa, chamada de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, eu já vou explicar daqui a pouquinho o porquê desse nome. Que aí vai ser o término da quebra da glicose. Então, quebra efetiva mesmo da glicose, a gente vai ter na glicólise e no ciclo de Krebs. Aí aqui, a molécula de glicose vai ser totalmente quebrada, beleza. E aí, a energia liberada dessa quebra, né, vai ser enviada para a última etapa, para formar o tal do ATP, transferir essa energia para o ATP, tá? Que é a última etapa chamada de cadeia transportadora de elétrons, ou também pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Por que oxidativa? Porque o que sobrou da glicose para vir para cá, né? Elétrons com muita energia oriundas das ligações que tinha na glicose, tá? Então, esses elétrons cheios de energia vêm aqui para a última etapa e, ao passar por uma cadeia de transportadores, esses elétrons vão dissipar a sua energia e essa energia vai ser usada para fosforilar ADP, né? Botar um fosfato no ADP e fazer ATP. Então, aqui que a gente vai ter principalmente a produção de ATP em grande quantidade, tá? Na última etapa. E essas 3 etapas, elas não acontecem no mesmo local na célula. Então, a primeira etapa, chamada de glicólise, ela vai acontecer aqui, ó, no citoplasma da célula. Então, em alguns livros vocês vão ver o pessoal falando assim, acontece no citoplasma, ou vão dizer assim, no citosol. O que é o citosol? O citosol é o líquido, né? A solução aquosa que preenche o interior do citoplasma. Porque o citoplasma é um termo mais amplo. Ele engloba todo esse espaço ali que fica entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, o citoplasma inclui tanto o líquido, né? Tanto o citosol, quanto também as organelas que ficam ali, tá? Então, falar que é citoplasma, falar que é citosol, tudo bem, dá no mesmo. É nesse espaço aqui da célula.
Aí a glicólise é ali. E o restante, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Aí vai acontecer dentro de uma organela chamada de mitocôndria. Então é importante, vou mostrar aqui parte dessa organela que a gente vai precisar para essa aula, tá, gente? Então a mitocôndria, ela é uma organela que tem duas membranas, ela tem uma membrana externa, tá? E tem uma membrana interna. E guardem isso aqui, ó. E fica um espaço entre essas duas membranas, que é o espaço intermembranar ou entre membranas da mitocôndria. Isso aqui é importante, guarda essa região. Além desse espaço entre as duas membranas, vocês estão conseguindo perceber pela imagem que a membrana interna da mitocôndria ela faz umas dobras. E essas dobras aqui são importantíssimas. Essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais, tá? E elas vão ser importantes porque eu vou mostrar que vai ter uma etapa que vai ser feita aqui. E aqui dentro, bem no interior mesmo na região central da mitocôndria, existe também uma região chamada de matriz mitocondrial. E essa região central é preenchida também por uma solução, por um líquido, tá? Então, o que é importante vocês guardarem? Glicólise, primeira etapa, no citoplasma, no citosol da célula. Ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons vão acontecer aonde? Vão acontecer dentro da mitocôndria, mas aonde? Ciclo de Krebs na matriz, nesse espaço interno aqui da mitocôndria, tá certo? E a cadeia transportadora de elétrons aqui nas cristas, nessas dobras da membrana interna, ok? Aí vamos lá, vamos entender mais ou menos como é que vai ser essas três etapas. Então, na primeira etapa, a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, vai ser quebrada em 2 de 3, tá? Chamadas de piruvato. Vai ter produção de ATP nessa primeira etapa? Vai, mas somente 2, tá? 2 ATPs. Então, a produção de ATP é bem pequena nessa primeira etapa. Aí, depois desse piruvato, vai entrar na mitocôndria, vai ser transformado num negócio chamado de acetil, vai juntar com uma molécula chamada de coenzima A, que vai levar o que sobrou lá da glicose para fazer o ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial. No ciclo de Krebs, vai ter produção de ATP? Vai, tá? Esse ciclo aqui ele vai acontecer 2 vezes, porque lembra que de uma glicose forma 2 piruvatos, então esse ciclo roda 2 vezes. Aí a gente tem a produção por molécula de glicose, né, no ciclo de Krebs, como ele roda 2 vezes, de 2 ATPs também, e é aqui nessa etapa que tem a produção de gás carbônico. Então, se um dia cair numa prova, em que etapa da respiração celular aeróbica tem produção de CO2, de gás carbônico, é no ciclo de Krebs, tá certo? E a última etapa, que é chamada de fosforilação oxidativa, fosforilar, lembra? É adicionar um fosfato lá, o ADP, e formar ATP. Oxidativa porque alguém perdeu elétrons, e na química perder elétrons significa oxidar, né? Por isso que é fosforilação oxidativa, pela perda de elétrons da glicose, fosforilou, adicionou fosfato no ATP. Aí, o que a gente vai ter maior produção de ATP, né? Tem alguns livros que estimam uma produção bem maior, né, de ATP nessa última etapa, mas a gente vai adotar aqui na videoaula uma abordagem mais contida, né, 26 aí ATPs nessa última etapa. E é na última etapa que tem a formação de água, que realmente o gás oxigênio vai participar. Então, o gás oxigênio ele vai participar de qual etapa? Só da última, da fosforilação oxidativa, e aí quando ele participa tem a formação de água. Então, isso aqui foi um resumão, agora nós vamos entrar em detalhes. Vamos lá. Não vou falar todos os nomes de enzimas, todas as etapas, porque fica muito pesado, muito cansativa a aula, não é esse o nosso objetivo. Isso aqui é uma aula meio de um resumo, né? Uma revisão desse conteúdo. Então, na glicose, basicamente, lá no citoplasma, a glicose, que é um carboidrato de 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, tá? De acordo com a forma molecular que se apresenta. Então, são 3 carbonos aqui e 3 carbonos aqui. Só que a molécula de glicose, né, ela é bem estável. Então, para conseguir quebrar ela ao meio e formar essas 2 de ácido pirúvico, né, piruvato, a gente precisa ter um investimento inicial energético. A gente gasta 2 moléculas de ATP, tá vendo? Adicionando 2 fosfatos aqui nas extremidades para desestabilizar essa molécula e quebrar ela ao meio. Então, no início, né, meio doido, mas é assim que funciona o corpo, tá? Então, inicialmente, você tem um gasto de 2 moléculas de ATP para desestabilizar a molécula e conseguir quebrar ela. Só que, tá vendo aqui no final, você tem, para cada, depois que parte ela aqui, ela ao meio, você tem, para cada parte, você tem a produção de 2 ATPs, então você tem 2 ATPs sendo produzidos para essa molécula de ácido pirúvico e 2 ATPs para essa outra molécula de ácido pirúvico. Então, no final, você produz
4 moléculas de ATP na glicólise, mas você gastou 2 inicialmente para desestabilizar a molécula e conseguir quebrar ela. Então, o saldo, né, energético aí da glicólise é somente 2 ATPs. E aí, gente, nessa quebra, né, ao meio aqui da glicose, íons H+, hidrogênios da glicose foram liberados e elétrons de muita energia. Quem vai capturar isso? Isso é importante, vai surgir aqui, ó, moléculas transportadoras de elétrons e íons H+. Né? A primeira molécula que vai aparecer aqui, na verdade a única que aparece na glicólise, é uma molécula chamada de NAD. NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Não precisa saber esse nome, só a sigla já basta, NAD. Aqui ele está na forma oxidada, né, que está sem carregar elétrons, para a gente botar esse sinalzinho de mais, NAD+, e aí ele vai pegar elétrons e íon H+, que foram liberados pela glicose, e ele vai levar isso lá para a última etapa, tá? Então aqui a gente tem formação de 2 NADH, que são transportadores de elétrons e de íons hidrogênios da glicose, certo, minha gente? Próxima etapa. A próxima etapa é chamada de ciclo de Krebs. Só que acontece, o ácido pirúvico, né, ele vai entrar lá na mitocôndria para começar esse processo. Só que o ácido pirúvico, ele mesmo não consegue direto entrar no ciclo de Krebs. Ele precisa primeiro passar por uma reação preparatória. Essa reação preparatória, o que vai acontecer? O ácido pirúvico, né, o piruvato aqui, ele vai primeiro perder um carbono, tá certo? Aí vai ter uma liberação de uma primeira molécula de gás carbônico, uma reação preparatória antes do ciclo de Krebs realmente começar. Mas já lá dentro da mitocôndria, tá, gente? Lá na matriz, ele perde primeiro esse carbono na forma de CO2. Aí vai perder também elétrons e íons H+, que vai ter um outro NAD aqui, um outro transportador para levar isso para a última etapa. E aí vai ser gerada uma molécula chamada de acetil, com 2 carboninhos só. Aí esse acetil, né, vai ser levado por um cofator, que a gente chama de coenzima A, para o ciclo de Krebs começar. Tá? Então tem uma reaçãozinha preparatória que é interessante aqui pra gente. Aí beleza, aí a coenzima A pega esse acetil, que é o que sobrou do piruvato, e começa a reação do ciclo de Krebs. Tá? E aí, para começar o ciclo de Krebs, olha o que vai acontecer. A coenzima A pegou esse acetil, que é o que sobrou do piruvato, e vai juntar ele com uma molécula chamada de oxaloacetato. Nossa, professora, eu sei, né? Calma, mas eu vou trabalhar só o que é importante. Aí, quando juntar o acetil com esse oxaloacetato, vai ser formada a primeira molécula do ciclo de Krebs, que a gente chama de citrato, ou ácido cítrico. Por isso que o outro nome do ciclo de Krebs é ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, por causa da primeira molécula formada nessa série de reações que formam o ciclo de Krebs, tá? Aí a coenzima vai embora, e agora sim, né? O que sobrou da glicose, né? Que esse acetil agora vai ser completamente quebrado, e aí nessa quebra vai liberar o CO2, vai liberar íons H+, e elétrons de energia, que o NAD também vai carregar, vai transportar, vai ser produzido ATP, e vai aparecer uma segunda molécula transportadora de elétrons e íons H+, que é o FAD, é flavina adenina dinucleotídeo, tá? Então, essa molécula aqui, o FAD, que é um segundo transportador de elétrons e de íons H+, só vai aparecer aonde? Só vai aparecer no ciclo de Krebs. O NAD não, o NAD ele já aparece desde a glicólise, tá certo? Então, como são 2 piruvatos que são obtidos pela quebra de uma molécula de glicose, esse ciclo de Krebs roda 2 vezes. Então, pensem, né? Cada ciclo forma 2 gás carbônicos, né? Então, você vai ter aqui, no final, 4, né? Por cada 2 rodadas do ciclo, né? 6 NADs e 2 FADs sendo gerados, que vão lá para a última etapa. E a última etapa, gente, que acontece aonde? Lá na membrana interna da mitocôndria, nessa etapa é chamada de cadeia transportadora de elétrons, ou também é chamada de fosforilação oxidativa, porque na verdade vai acontecer as 2 coisas, tá, gente? A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Olha como é que funciona. Não vou aqui trabalhar com os nomes para não ficar muito pesado, que a sala já está ficando até muito extensa. Então aqui é a membrana interna da mitocôndria, e você tem uma série de moléculas enfileiradas na membrana dessa mitocôndria, por isso que é cadeia, porque está enfileirada, uma molécula atrás da outra. E transportadora de elétrons por quê? Porque o NADH e o FAD, H2, né, que são moléculas que estão carregando
íons H+, e elétrons da glicose, vão passar esses elétrons para essas moléculas da cadeia, e à medida que os elétrons forem passando aqui por essas moléculas, vai tendo liberação de energia, tá? Então aqui, ó, o NAD, ele começa, entrega os elétrons dele para essa primeira molécula, o FAD ele já entrega para uma segunda, por isso que o FAD ele gera um pouco menos de energia, mas não precisa saber disso agora. E à medida que os elétrons vão passando aqui, ó, por essa cadeia transportadora, eles vão dissipando a sua energia. E para que vai se utilizar essa energia? Essa energia dos elétrons, que está sendo liberada aqui à medida que eles vão sendo transportados pela cadeia transportadora, essa energia vai sendo usada para bombear íons H+, que estão aqui na matriz, para que eles passem entre as membranas, mitocôndria da membrana interna e externa da mitocôndria. Então, ó, o elétron vai passando, vai dissipando energia. E a energia vai ser utilizada para quê? Bombear íons H+, ó. Bombeando íons H+, e vai acumulando íons H+ aqui, ó. Por que tem que acumular esse negócio? Porque esse acúmulo de íons H+ aqui gera um gradiente eletroquímico, né? Elétrico, porque você começa a acumular carga positiva aqui, e químico, porque você está começando a acumular um dado íon numa dada região ali da mitocôndria. E aqui gera, então, uma energia potencial, pelo esse acúmulo de íons ali. E aí, essa energia potencial é que vai ser transformada em energia mecânica para gerar ATP. Como? Então, olha só. Então, aqui está tendo acúmulo de íons H+, só que esses íons H+ não conseguem voltar por qualquer lugar da membrana, eles só conseguem voltar por dentro de uma enzima chamada de ATP sintase ou ATP sintetase. Aqui no slide está como sintetase do ATP. E aí, quando esses íons H+, né, que tendem realmente a voltar para a matriz, né, porque eles tendem a se difundir do local mais concentrado para o menos concentrados, quando eles passam por dentro dessa enzima, eles fazem essa enzima rodar, né, ela tem como se fosse um motorzinho ali, gera uma energia mecânica, e essa energia mecânica é utilizada para pegar um fosfato inorgânico, dar energia para ele e juntar com ATP, e formar, então, a ADP e fazer o ATP, tá, gente? Então, no final da história, os elétrons cheios de energia da glicose são usados para bombear íons H+, para esse espaço entre as membranas, e esses íons, quando passam pela enzima, produzem ATP. Então, a energia da glicose agora passou realmente para o ATP. E onde está o gás oxigênio, professora? Aqui, ó, no final da cadeia transportadora de elétrons. Aí, à medida que esses elétrons vão dissipando a sua energia, eles agora, com um nível mais baixo de energia, eles se juntam com o gás oxigênio e íons H+, que estão aqui na matriz, e formam água, tá? Então, se não tiver o gás oxigênio aqui, né, essa cadeia transportadora não consegue acontecer, porque o NAD e o FAD, eles trazem os elétrons lá da glicose, mas eles têm que voltar para lá, porque senão não tem mais quebra de glicose, acabou, interrompido o processo de quebra de glicose para ter energia. Então, quem vai ser o aceptor final desses elétrons e íons H+, que o NADH e o FADH2 estavam trazendo? O gás oxigênio, por isso que a gente fala que ele é o aceptor final de elétrons. E aí, gente, para a gente terminar, porque ficou bem extensa essa aula, essa simulação, ó, né? Aqui mostrando para vocês, deixa eu só voltar. Aqui está passando, ó, os íons H+ por dentro da enzima ATP sintase e produzindo ATP. Então, né, vai começar de novo, ó, mostrando aqui as cristas, o local onde acontece a cadeia transportadora de elétrons. Aí, vamos lá. Ele vai dar um zoom, aqui está mostrando, ó, o NADH trazendo os seus elétrons, os elétrons vão passando, são esses pontinhos pretos, e os H+ estão sendo bombeados para cá, à medida que passa aqui, ó, por dentro da enzima, os íons H+, vai tendo produção de ATP, né? Aí depois eu vou focar na próxima simulação, o gás oxigênio, pegando, capturando esses elétrons e formando água, tá certo? Então vamos lá mais uma vez. Ó, NAD entregou os elétrons, esses pontinhos pretos, está tendo bombeamento de íons H+ para o espaço entre a membrana e o gás oxigênio, capturando íons H+ e elétrons. Aí, gente, na próxima videoaula a gente vai falar sobre fermentação e também fazer exercícios, né, questões do Enem para a gente fixar esse conteúdo.